poucos artistas foram tão importantes para a música alternativa quanto Morrissey. Seja como parte dos Smiths ou na sua carreira solo, que se aproxima dos 40 anos, Morrissey foi uma espécie de irmão mais velho, um guru, capaz de sintetizar as dores e também a melancolia do jovem, usando música, poesia e arte para construir uma obra sólida e que ultrapassa a barreira do tempo. Nos últimos anos, ele tem se envolvido muito mais em polêmica do que feito música, ainda que em 2026 ele tenha lançado o fantástico Make Up Lie, a gente teve ali 6 anos de uma espécie de silêncio. E talvez o Morrissey também tenha sido precursor como um dos primeiros artistas cancelados pela cultura do cancelamento, ou Vulture of Cancel, como ele gostaria de dizer, né? Fazendo um trocadilho ali com culture e também com vulture, ou seja, abutres. E o Morrissey é essa figura complexa, que ao mesmo tempo que fala as coisas mais sensíveis, tem as opiniões mais polêmicas sobre os assuntos mais banais e também sobre aquilo que é bem importante. Mas, como discípulo do Oscar Wilde, um dos grandes autores de todos os tempos e um dos favoritos aqui do canal, o Morrissey é essa figura que consegue construir não só uma base sólida de fãs, mas uma espécie também de link, de construir a justificativa para uma existência, às vezes no meio de tanta banalidade. E o Morrissey é justamente isso, esse personagem da música que não é simplesmente um poeta ou um artista, ele é um polemista. Ele é um grande leitor, por exemplo, do Christopher Hitchens, que foi por muitos anos um grande polemista, alguém que causava mesmo na sociedade inglesa a partir de visões excêntricas, porém com base muito sólida em estudos e percepções aguçadas da realidade. Então, quando Morrissey puxa essa sua vertente polêmica, tanto como herança do Wilde, mas também como um grande leitor do Christopher Hitchens, a gente percebe que o artista é alguém que coloca em xeque as nossas certezas e também os lugares comuns. Morrissey, quando ele canta músicas como, por exemplo, Make Up Lie, Notre Dame, ou mesmo Straight Ahead, Every Day's Like Sunday, There Is a Light That Never Goes Out, ele está não só aflorando as suas emoções, mas também colocando em evidência as contradições do status quo e do establishment, provocando essa erosão dentro das nossas certezas e de tudo aquilo que a sociedade coloca como uma espécie de imposição. E a gente não está aqui para relevar certas coisas que ele disse que talvez sejam imperdoáveis, mas a gente quer mostrar como, se nós talvez tivéssemos o mesmo holofote que ele tem, também fôssemos cancelados ou estivéssemos nessa espécie de Olimpo dos párias de uma sociedade cada vez mais paradigmática, cartesiana e que não aceita o contraditório. O Morrissey, ele vai justamente no oposto disso. Ele se coloca numa espécie de linha de frente, lutando talvez por ele mesmo ou pelas pessoas que, como ele, não se sentem exatamente representadas pelo modo como a sociedade age hoje em dia. Isso tem muito a ver com a questão da sociedade da transparência, a sociedade do cansaço, que a gente já abordou aqui no Prosa do Mundo, com as identidades híbridas do Stuart Hall, mas também com um mundo que já não se conforma mais com tudo aquilo que está dito. Morrissey é uma espécie de eterno rebelde, alguém que ainda sente que tem o que dizer, afinal, ele está com quase 70 anos e produzindo coisas bacanas. O último disco dele, o Make Up Lie, é um grande disco. Como esse álbum vai repercutir dentro da carreira dele, dentro da discografia do Morrissey, aí é o tempo que vai dizer. Mas é interessante a gente pensar como que essa cultura do cancelamento, essa espécie de perseguição que a gente vê acontecendo com ele, vai ter uma reverberação em como a imprensa analisa o seu disco mais recente, ou seus discos mais recentes. Vou dar um exemplo bem prático. O California Sun, que é um disco de 2019, em que ele faz uma reunião de covers, por sinal é um disco
bem interessante, porque ele tem umas coisas ali meio insólitas. Eu, pelo menos, nunca imaginei o Morrissey fazendo um cover do Bob Dylan. E ali tem. E na época do lançamento, as críticas se voltaram muito mais para as opiniões do Morrissey sobre a sociedade do que para o resultado do disco em si. E aí a gente volta naquela discussão. Tem como a gente separar o artista da obra? Será que a gente precisa separar o artista da obra? Será que a obra poderia existir não fosse esse olhar do artista sobre o mundo? E aí a gente cai naquela ideia do Umberto Eco da obra aberta, que vai permitir diversas interpretações e que vai até mesmo fugir um pouco do olhar de quem a criou, o Michel Foucault. Quando ele vai fazer a análise do discurso, ele coloca justamente esse olhar de que a partir do momento em que uma obra, ele está falando de texto, mas a gente pode pensar isso como toda e qualquer linguagem artística, a partir do momento em que uma obra está no mundo, ela pertence a quem a consome, a quem a entende, a quem a vive. E sempre que o Morrissey lança um disco, a gente fica pensando, e aí quando eu digo a gente, eu e uns amigos, como que a imprensa vai ler esse disco? Se pelo resultado da obra musical em si, ou se pelo todo o contexto do que ele vive, viveu e percebeu do mundo. E ao mesmo tempo, o Morrissey ele é um poeta do desencanto. Se o Fernando Pessoa era um poeta do desassossego, o Morrissey me parece ser um eterno desencantado com a realidade e com o mundo. Uma espécie de rebelde eterno. E é isso que talvez faça com que ele continue produzindo bons discos e construindo uma base de fãs bastante interessante e heterogênea também, ultrapassando inclusive gerações. O que mostra que a obra do Morrissey é bastante atemporal. E quem canta junto músicas como There's a Light, This Charming Man, Big Mouth, Straight Ahead, Every Day's Like Sunday, My Love Life, Sing Your Life, Irish Blood, English Heart, First of the Gang to Die, You Have Killed Me, e qualquer outra música do Morrissey está dialogando com o Morrissey de 2026, porque a essência do inconformismo continua sendo a mesma, mesmo quando a gente não concorda. Basta a gente pensar em como a letra de Notre Dame, por exemplo, é complicada e ao mesmo tempo existe ali uma coragem de dizer certas coisas. É um mérito, ainda que a gente não concorde com a visão dele. E aí eu penso que quando a gente vive uma sociedade em que tudo parece ter a sua caixinha certinha, nós nos deparamos com uma figura que consegue andar de mãos dadas com a contradição e com a complexidade, nós encaramos o verdadeiro artista. Porque o artista não é só aquele que produz uma obra, mas é aquele que aceita de peito aberto as suas contradições e também as suas falhas. E o Morrissey me parece ser exatamente essa pessoa. E olha que eu sou fã há mais de 2 décadas, então eu tenho lugar de fala para elogiar e para reclamar. Mas o Morrissey é isso, é essa figura cheia de contradições, complexidades e que ao mesmo tempo não precisa se esconder atrás de atalhos fáceis ou de lugares comuns. Ele é um artista que vai para campo de peito aberto. Conta para mim como é a tua relação com artistas que ora são um médico, ora são um monstro, ao menos para os padrões cartesianos da nossa sociedade contemporânea. E você, gosta do Morrissey, escutou o Make Up's a Lie? O que você acha das produções mais recentes dele? Conta pra gente aqui nos comentários. E se você gosta de cultura, se inscreva aqui no Prosa do Mundo, porque a gente vai sempre bater um papo sobre os mais diversos temas. Então, já se inscreva aqui no canal, ative o sininho e compartilhe esse episódio com quem você sabe que gosta de uma boa conversa. Chega mais, porque tem muita coisa bacana pra gente conversar. Espero que você tenha gostado desse episódio e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau e até lá!